Olá, bem-vindos à aula 3 do evento Os Segredos dos Impostos no Imobiliário. Se chegaste até aqui pela primeira vez, o meu nome é Luísa Sequeira e sou contabilista certificada, especialista em fiscalidade em imobiliário e também invisto em imobiliário. Ao longo das 3 aulas deste evento, que tem como objetivo mostrar-te como podes aumentar de forma prática a tua rentabilidade no imobiliário, garantindo que pagas o mínimo possível de impostos ou até mesmo reavê-los, já falámos na aula 1 sobre os principais erros que os investidores imobiliários cometem que os fazem pagar milhares de euros a mais em impostos. Falámos de erros como abrir empresa sem ter feito previamente a análise e não ter atenção, por exemplo, à estrutura acionista ou à atividade que vamos praticar, correndo o risco de cair no regime de transparência fiscal. Isto porque, como falei na aula 1, existe um regime chamado de transparência fiscal, onde a pura e simples administração de bens, o caso do arrendamento, é considerada uma atividade que está neste regime. E então, ao abrir uma empresa para explorar única e exclusivamente a tipologia de arrendamento, podemos ser constatados com o facto de, no final do ano, as contas serem apuradas com base nas regras das empresas, mas serem tributadas na esfera particular dos sócios. Pode não ser mau, mas também pode não ser bom. É necessário fazer esta análise prévia e perceber qual é que é a melhor estrutura e o melhor caminho a seguir para o investidor. Fazer a venda do meu primeiro imóvel em categoria G ou categoria B. Como falei na aula 1 e também na aula 2, onde expliquei um caso prático da categoria B e da categoria G, expliquei-vos que é possível aplicar um coeficiente de 15% à venda dos imóveis. Muitos investidores desconhecem isto e às vezes tentam complicar um bocadinho a parte inicial de se devem abrir empresa, se podem fazer isto através de categoria G e desconhecem completamente a possibilidade de o fazer através da categoria B. Mais do que um erro, é um desconhecimento. Fazer uma análise cuidada de cada caso antes mesmo de fazer a venda é o essencial para garantirmos que vamos pagar o mínimo de imposto possível. Isto porque, para cada pessoa, há uma solução e é preciso ter em conta também a atividade aberta noutras categorias, se continua isento ou não de segurança social e qual é que é o volume de faturação já efetuado em categoria B para perceber se este será o melhor regime. A análise das mais-valias de uma habitação própria permanente também é algo que deve ser feito previamente, mesmo antes até de termos vendido o imóvel e até mesmo de chegar à compra do próximo imóvel. Isto para garantir que pagamos o mínimo possível de impostos e contratualizar o crédito ajustado à nossa medida e à nossa decisão fiscal ou financeira mais inteligente. A possibilidade também de ficarmos completamente isentos de pagar mais-valias com a venda de uma habitação secundária. É extremamente importante fazer os cálculos previamente, antes da venda da habitação secundária e antes mesmo até da compra de uma nova habitação ou da amortização do crédito, para perceber se efetivamente estamos a tomar a melhor decisão possível dentro da legislação e dentro dos prazos que estão em vigor. O caso típico da doação de imóveis. Achar que o valor de compra é o último valor que vai ser considerado para efeitos de cálculo da fórmula das mais-valias. E, como vocês viram, não é. Será o valor patrimonial que consta na caderneta predial nos 2 anos anteriores ao da doação, se estivermos a falar de uma doação entre pais, filhos ou linhas diretas como avós, netos e por aí fora. Este tema é muito importante porque a doação muitas vezes descuida esta componente tão essencial no cálculo da fórmula das mais-valias e podemos ter aqui uma grande penalização no valor de IRS a pagar se isto não for bem pensado. Fazer o pedido de vistoria pré e pós-obra é essencial para conseguir os benefícios fiscais relacionados com o IMI e o IMT. É muito importante conhecermos o estado do nosso imóvel, em que zona é que ele se encontra e até a idade do mesmo, porque para imóveis localizados fora das zonas ARU também existem benefícios, como falei na aula 1 e na aula 2, nomeadamente a possibilidade de ficar isento de IMI durante 3 ou 8 anos ou a possibilidade de conseguir um reembolso de IMT. Mas para isto é necessário cumprir vários requisitos, nomeadamente reabilitar um imóvel, cumprir critérios de reabilitação e fazer os pedidos de vistoria antes da obra começar e depois da obra estar concluída. E mais tenho que iniciar as obras no prazo de 3 anos contados da data de escritura da compra. O caso do IVA a 6% nas reabilitações, quer em zonas ARU e não só. Como vocês viram, é possível ter acesso ao IVA a 6% numa empreitada, quer para mão de obra, quer para materiais, para imóveis que estejam localizados em zonas de reabilitação urbana que estão definidas junto das câmaras municipais de cada município. Os imóveis que estejam fora destas zonas e que sejam destinados a fins habitacionais, também eles sim podem ter acesso à taxa reduzida de IVA a 6%. Basta conhecerem a legislação e se lembrarem das verbas do IVA que eu falei na aula 2. A 2.23 e a 2.27 são verbas essenciais para qualquer investidor imobiliário que esteja a fazer reabilitações. Ainda dentro da temática do IVA, falei-vos da inversão do sujeito passivo, disponível para empresas que se dediquem à reabilitação de imóveis e que vão contratar uma empreitada.
ficaram a saber que podem ter acesso às faturas dos vossos fornecedores de empreitada com o IVA nulo. Não significa isto que estejam isentos de IVA. Significa sim que são vocês os responsáveis, a vossa empresa, por entregar esse IVA ao Estado. E o que é que ganham com isto? Ganham mais meses na vossa tesouraria para gerir melhor essa verba do vosso lado, em vez de terem que pagar esse valor em adiantado ao empreiteiro. Ou seja, na prática conseguimos ter IVA à taxa reduzida de 6% e conseguimos ainda prorrogar no tempo a entrega desse imposto ao Estado e não ter que o entregar a quando do pagamento ao fornecedor. Na temática da compra e venda de imóveis feitas por particulares, ficaram a perceber que podem também solicitar o reembolso de IMT. Para isso, têm que cumprir alguns requisitos, nomeadamente ter atividade aberta em categoria B para compra e revenda de imóveis antes da venda do imóvel e conseguirem vender o imóvel no prazo de 1 ano contado da data de escritura da compra e não terem feito alterações matriciais ao imóvel nem de medidas que originem alterações ao modelo 1 do IMI. Cumprindo estes requisitos, conseguem solicitar o reembolso de IMT através do e-balcão, encaminhando a escritura de compra e de venda do imóvel, porque a vossa categoria B assim o permitirá. Para as empresas, isto já era possível, no entanto, agora temos novos prazos, como vocês sabem. Temos que comprar e vender o imóvel no mesmo estado, no prazo de 1 ano, contado da data da escritura da aquisição. Além disso, o imóvel também não pode ter alterações a nível de caderneta predial ou da modelo 1 do IMI, caso contrário, perde o direito ao reembolso de IMT. Outro exemplo que falei na aula 1 foi relacionado com o alojamento local, com a possibilidade de ficarmos com os rendimentos isentos durante 6 anos, passando um imóvel que está em alojamento local para arrendamento. Na aula 1, dei-vos a conhecer esta medida e na aula 2, através de um exemplo prático, percebemos que esta medida pode não ser assim tão vantajosa. Mas temos sempre que analisar a nossa situação em concreto e fazer as contas para perceber se esta é a melhor decisão ou não. E atenção, este prazo para converter um AL em arrendamento termina no final de 2024. Por isso, se queres aproveitar, apressa-te a fazer as contas e vê se esta será a melhor opção e não percas esta oportunidade de ficar com os rendimentos totalmente isentos durante 6 anos de IRS ou IRC, consoante o imposto em que te enquadra. Por último e não menos importante, falei dos contratos de longa duração, que é necessário que estejam bem registados na declaração de IRS e no teu portal das finanças para conseguires acesso às taxas reduzidas. Não esquecer que agora os rendimentos prediais passam a ser tributados a uma taxa de 25% quando falamos de imóveis habitacionais. Para o outro tipo de imóveis, a taxa é de 28% sobre os rendimentos prediais, isto falando em IRS. Mais uma vez, valida se tens os contratos bem registados, não te esqueças de ir à secção da longa duração e verifica os IRS dos anos anteriores. Podes ter ainda uma boa surpresa e conseguir reembolsos de valores pagos em excesso na tua declaração de IRS dos anos anteriores. Se assististe à aula 1, provavelmente deves ter ouvido falar dos benefícios fiscais que nunca tinhas ouvido falar e que até já podes ter perdido algum dinheiro por não teres aplicado esses benefícios. E na aula 2, vimos em pormenor como é que podes prever ou até mesmo reaver alguns impostos. Falámos na importância de haver um acompanhamento fiscal, rotineiro e antes de uma venda, contrato ou compra e não após, como muita gente faz. Só desta forma conseguem ter a maior otimização fiscal possível em todos os casos. Vamos então perceber o que é que tem mudado ao longo do tempo. Vou agora mesmo partilhar contigo o testemunho de um cliente meu. A Luísa poupou-me cerca de 20.000 euros. Olá malta, o meu nome é João Gonçalves e sou investidor imobiliário. Comprei um prédio em Ilha e na altura desconhecia de alguns benefícios que existiam em imóveis que se localizavam em zonas ARU. Entretanto conheci a Luísa e ela explicou-me que eu poderia pagar apenas 5% em mais-valias. No entanto, eu achei que era pouco provável conseguir, porque a obra já estava em andamento e nós não tínhamos pedido a vistoria à Câmara. No entanto, a Luísa insistiu e ainda bem que o fez, porque a Câmara foi fazer a vistoria e correu tudo bem. Este prédio está previsto fazer mais de 100.000 euros de lucro, o que poderia significar pagar mais de 25.000 euros ao Primo Costa. Graças a toda a ajuda da Luísa e aos benefícios fiscais, poderei pagar apenas 5.000 euros. Podes pensar que este testemunho já tem vários anos, mas na verdade tem apenas alguns meses. Quando o João reuniu comigo, em março de 2023, esta medida ainda estava em vigor. Como esta medida, foram várias as alterações que o pacote Mais Habitação trouxe, nomeadamente a alteração estrutural que houve no cálculo das mais-valias da habitação própria permanente e na sua possibilidade de reinvestimento. Agora, necessitas de morar nessa casa, pelo menos nos 24 meses anteriores, e não teres beneficiado da medida de isenção nos últimos 3 anos, nem no ano da venda do imóvel. Só assim é que consegues poder reinvestir esse valor e ficar total ou parcialmente isento da tributação de uma mais-valia de uma habitação própria permanente em IRS. Uma medida que sofreu alteração foi o cálculo das mais-valias para habitações secundárias e de terrenos para construção. Para mim, das poucas medidas que o pacote Mais Habitação trouxe de boas,
para os investidores imobiliários. Temos agora a possibilidade, ainda que a curto prazo, de aplicar o valor de venda de uma habitação secundária ou de um terreno para construção na amortização de um crédito à habitação própria permanente, nosso ou de um descendente, um filho, um neto ou bisneto. E ainda na linha direta, em cônjuges ou unidos de facto. Esta medida é bastante importante porque mesmo quem já transacione imóveis de compra e revenda a título empresarial pode repensar a sua estratégia e analisar se faz ou não sentido voltar à esfera pessoal e transacionar um ou dois imóveis para ficar com a sua habitação completamente paga e ter ainda a isenção de IRS no cálculo do imposto sobre a venda deste imóvel. É uma medida única, exclusiva, nunca antes visto na nossa legislação a nível de IRS. E é temporária. Como sabem e como devem ter visto na aula 1 e 2, falei que o prazo desta medida terminará no final deste ano, pelo menos de acordo com a legislação que temos à data de hoje. Temos que amortizar o crédito no espaço de 3 meses contados da data de venda. É um prazo curto, mas com esta informação podes tomar as decisões que melhor se adequam à tua situação e cumprir todos os prazos. Outra das medidas que sofreu alterações está relacionada com os benefícios fiscais. Tal como no exemplo do João, o que foi aplicado na situação dele foi a possibilidade de tributar as mais-valias da venda de um imóvel a 5%. Isto porque era um imóvel localizado numa zona de reabilitação urbana e que cumpriu as melhorias elencadas no decreto-lei. E com isso conseguimos que essa mais-valia dessa venda desse imóvel fosse tributada à taxa autónoma de 5%. Algo inédito também no IRS, uma vez que as mais-valias da venda dos imóveis são de englobamento obrigatório, ou seja, 50% do valor da mais-valia soma aos nossos rendimentos de outras categorias e é tributado progressivamente nas taxas do IRS, que começam em 14,5% e vão até 48%. Esta medida foi revogada à semelhança da medida dos 5% da tributação dos rendimentos prediais, que também caiu, aplicada a imóveis localizados em zonas de reabilitação urbana que tivessem sido reabilitados. Tínhamos também a possibilidade, enquanto investidores, de ver os nossos rendimentos prediais tributados a 5%. Estas duas medidas, para mim, muito estruturais e que incentivavam bastante o investimento privado na reabilitação de imóveis, foram revogadas com o pacote Mais Habitação. E o que é que isto traz? Um impacto gigante na análise dos nossos investimentos e na estratégia que temos que definir a curto, médio e longo prazo e que tem que estar sempre atualizada com as medidas fiscais, sob pena de perdermos a rentabilidade esperada com o nosso imóvel. Outra medida que sofreu uma alteração significativa e com impacto direto para as empresas, mas também para os particulares que transacionam imóveis na categoria B, é a possibilidade de reembolsar o IMT com a revenda de um imóvel. Esta medida tem impacto direto porque passou de 3 anos para 1 ano. Agora, na prática, quando compramos um imóvel, temos 1 ano para o revender para conseguir ter acesso à devolução do IMT pago na compra. Esta medida tem um impacto enorme na tomada de decisão se eu vou optar ou não por pagar o IMT à cabeça, mesmo que esteja isento, pois posso ter a possibilidade de não conseguir vender o imóvel no prazo estipulado e ter que pagar o IMT após o prazo ultrapassado com juros de mora. Isto também é algo que temos que ter em conta na tomada de decisão inicial para não penalizar e para não comprometer a rentabilidade do nosso investimento imobiliário. Como veem, são várias as medidas que estão sempre a mudar e que estão com constantes alterações, mesmo além do Orçamento de Estado, que podem alterar ao longo do ano. A missão da FinMed é precisamente trazer todas as atualizações que têm saído relacionadas com imóveis para que possam estar cientes de quais é que são as alterações fiscais e o impacto que elas podem ter nos vossos investimentos imobiliários e conseguirem assim adaptar-se da melhor forma possível. Outro exemplo é o desta cliente. Olá, o meu nome é Elodie e a Ana Luísa fez-nos poupar a minha irmã 7.000 euros na mais-valia da venda do nosso imóvel. Em 2021, eu e a minha irmã decidimos vender a casa pela primeira vez, por ignorância, por falta de informação, por não vivermos em Portugal, sendo não residentes, acabaram por despedir 14.000 das mais-valias. Mas, graças a Deus, conhecemos a Luísa há tempo, ela foi um amor de pessoa, ajudou-nos imenso no processo, ela conseguiu enquadrar a nossa situação numa exceção da lei que estava em vigor até finais do ano 2022, coisa que nós não sabíamos, e conseguiu-nos fazer poupar 7.000 euros, ou seja, tínhamos que pagar 14.000 euros e acabámos por pagar só 7.000 euros. É brutal, é bom. É por isso que eu sempre digo a toda a gente, é muito importante rodear-nos de bons profissionais. E sem dúvida a Luísa é uma excelente profissional.
além de ser uma excelente profissional, é um amor de pessoa, está sempre disposta a ajudar a toda a gente. E até o dia de hoje, sempre que temos alguma dúvida, alguma consulta, a gente entra em contacto com a Ana Luísa, sempre na boa, disposta a ajudar-nos. Para mim, tenho muito amor pela Ana Luísa e eu e a minha irmã estaremos sempre gratas por ter a Ana Luísa na nossa vida. Ana Luísa, obrigada, beijo bom, tchau, tchau. Este caso em concreto fala da tributação de uma mais-valia para um não residente. E isto mudou o ano passado, com o Orçamento de Estado de 2023. Nesta situação, a tributação das mais-valias para os não residentes passou a ser semelhante à tributação dos residentes. O que é que isto quer dizer? A mais-valia é considerada também em 50%, mas agora é de englobamento obrigatório também para os não residentes. E até 31 de dezembro de 2022 não era tributada autonomamente a 28%. No caso desta cliente, e por desconhecimento, quando submeteu a declaração de IRS, o portal gerou-lhe uma declaração de forma automatizada do valor a pagar e não considerou uma exceção na lei que existia até 31 de dezembro de 2022. Essa exceção está relacionada com uma decisão do Tribunal Europeu, que deu razão a um contribuinte que reclamou por ser aplicada a tributação diferenciada aos não residentes das mais-valias de venda de imóveis. Então, conseguimos aqui que a mais-valia fosse considerada em 50% e que a taxa aplicada fosse de 28%. Como podem ver aqui no Excel, mostro-vos os cálculos que tivemos, uns cálculos simples que podemos fazer e que fiz na altura para explicar como é que isto era tributado para os não residentes. Tínhamos um imóvel que foi comprado em 2017, ela já não vivia em Portugal nesta data e o imóvel foi vendido em 2021. A quando da compra, o valor da aquisição foi de 80 mil euros e a venda foi por 135 mil. Ela tinha pago imposto de selo de 640 euros e um IMT de 2 mil euros. Não tinha qualquer outra despesa, embora ela soubesse que tenha tido encargos com escritura e também com algumas obras de melhoria, ela não tinha documentos que suportassem essas despesas. Então, optámos por não os considerar, porque a autoridade tributária pode pedir a documentação e caso ela não esteja em conformidade, não podemos considerá-la para o cálculo da mais-valia. Chegávamos assim a uma mais-valia tributável de 51.560 euros. Neste caso, como o imóvel tinha sido adquirido em 2017 e vendido em 2021, pela portaria teríamos que aplicar um coeficiente de 1,01 ao valor da aquisição deste imóvel. E assim, chegávamos a uma mais-valia apurada de 51.560 euros. A regra para os não residentes era nada mais, nada menos do que considerar esta mais-valia a 100% e não a 50% como para os residentes e tributá-la à taxa de 28%. Ou seja, isto ao preenchermos a declaração de IRS e na altura quando ela preencheu foi o documento que foi gerado, gerou-lhe uma mais-valia, um IRS, uma mais-valia de 51.560 e um IRS a pagar de 14.436,80 euros. Depois dela me contactar, estive a analisar o caso em concreto e consegui contestá-lo através de uma reclamação graciosa, invocando precisamente a decisão do Tribunal Europeu, que dava razão a um contribuinte que contestou o cálculo desta mais-valia de ser considerada a 100% e não em 50% como era para os residentes. Isto foi considerado pelo Tribunal Europeu como um ato discriminatório por parte das finanças portuguesas. E assim, os contribuintes ganharam razão e conseguiram, a partir desse momento, contestar as mais-valias de imóveis vendidos até 31 de dezembro de 2022. Então, caso estejas a ver este vídeo e esta situação se aplica a ti, a algum conhecido ou familiar, por favor entre em contacto connosco porque ainda há solução e ainda podemos resolver a tua situação e conseguires aqui um reembolso. Mas atenção, é apenas para imóveis vendidos até 31 de dezembro de 2022 e para não residentes. O que aconteceu neste caso prático é que após a contestação foi-nos dado razão e foi atribuído assim o cálculo da mais-valia em 50%, ou seja, aos 51.550, a base de tributação baixou para metade e o IRS a pagar foi apenas de 7.218 euros. Ou seja, aplicámos 28%, a metade da mais-valia e conseguimos que ela tivesse um reembolso de metade do valor que tinha pago em excesso. Isto já tinha acontecido, portanto, ela já tinha entregue a declaração e já tinha até liquidado o valor e recebeu um reembolso de volta de 7.218 euros. Acredito mesmo que o conteúdo desta semana, as 3 aulas e as lives que foram acontecendo tenham permitido perceber que os impostos, apesar de complexos e burocráticos,
são um caminho para aumentar a tua rentabilidade no investimento imobiliário. Ao longo de todo o evento, uma das principais perguntas era: Luísa, como posso ter a tua ajuda ou uma consultoria individual para analisares o meu caso? Ou como é que é possível manter-me a par de toda a legislação? E a verdade é que nós temos várias centenas de pedidos para obter o nosso acompanhamento e, como seria humanamente impossível fazê-lo individualmente, criámos o ano passado o Imotex. O Imotex é um programa de acompanhamento online para investidores imobiliários que querem garantir que não perdem dinheiro desnecessário em impostos e que já conta com mais de 300 pessoas. Foi criado com uma missão: ser tudo o que precisas para aumentares a tua rentabilidade no imobiliário através da otimização fiscal, pagando o mínimo possível em impostos, mesmo que não percebas nada de fiscalidade. Quisemos trazer um programa que faça aquilo que o Estado português infelizmente ainda não conseguiu fazer: descomplicar toda a complexidade e burocracia da legislação em vigor para a linguagem dos investidores, que é aquilo que eu faço diariamente para mim e para os meus investimentos. Só abrimos as vagas para este programa algumas vezes por ano e vou explicar como é que podes garantir a tua vaga e com bónus incluídos. Mas antes disso, vamos ver o que está incluído no Imotex. Plano de otimização fiscal para um investimento imobiliário. E dentro deste módulo falamos de estratégias de curto, médio e longo prazo, consoante a situação em que estás, se estás a começar ou se já vais em velocidade de cruzeiro nos teus investimentos imobiliários. Otimizações fiscais a nome individual ou empresarial. No módulo de compra e venda de imóveis, abrir empresa ou fazer a nível pessoal, falamos de como é que podemos investir a título particular e empresarial e qual dos casos é que compensa mais. Falamos também de quais é que são os benefícios fiscais em vigor para esta tipologia de atividade. Temos um módulo dedicado só às mais-valias de venda de imóveis, por ser uma das questões mais feitas relacionadas com a transação de imóveis. Mais-valias a título pessoal e empresarial, no caso de uma compra de imóvel, de uma herança ou de uma doação. Abordamos ainda a temática da venda de habitações secundárias e de terrenos para construção, com este caso muito específico da possibilidade de ficar isento de tributação em sede de IRS. Temos também um módulo dedicado ao arrendamento de imóveis, onde também é analisada a temática de abrir empresa ou fazer a título particular. E dentro deste módulo falamos dos benefícios fiscais destinados ao arrendamento e se compensa investir a título particular ou empresarial, com alguns casos práticos. Passamos para o módulo do alojamento local, onde também é analisado qual é que das vertentes compensa mais, se a título particular, se a título empresarial. Temos ainda atualizações constantes para o alojamento local, nomeadamente o cálculo da contribuição extraordinária para o alojamento local, uma medida introduzida através do pacote Mais Habitação. Aqui vais poder perceber quais é que são as regras que tens que cumprir para os próximos anos para ter sempre a tua atividade atualizada e não perderes a tua licença de alojamento local. Disponibiliza ainda uma checklist com todas as tarefas que tens que cumprir relacionadas com o alojamento local. São muitas as tarefas mensais ou trimestrais que temos que fazer relacionadas com a atividade de alojamento local, nomeadamente declarações de IVA, declarações do CEF, impostos relacionados com a taxa turística e muitas mais. Então, lá traz acesso a uma checklist que eu criei para um alojamento local próprio, para me orientar e garantir que tenho sempre tudo em dia. O módulo das alterações da legislação, para mim, dos mais importantes, onde vais conseguir encontrar toda a legislação que está em vigor e atualizada, comentada em vídeo ou em sessões live que irei fazer mensalmente. Terás ainda um módulo dedicado à preparação do IRS, com datas, tarefas e tudo o que precisas de saber para conseguir ter o teu IRS organizado e pronto a ser submetido. Um dos últimos módulos será Fiscalidade no Terreno, onde vou partilhar a minha experiência enquanto investidora imobiliária e aquilo que consegui aprender ao longo deste tempo e otimizar fiscalmente os meus investimentos imobiliários e tudo aquilo que já me tem acontecido. Irei partilhar convosco, em vídeo, em aulas, sessões online, para que percebam que também eu já cometi erros e também consegui corrigi-los e otimizar nos investimentos seguintes. Por fim, acessa uma comunidade no Discord, onde vais poder tirar dúvidas, ter informação atualizada e partilhar também a tua experiência com outros investidores. Uma ferramenta extremamente útil no mundo do imobiliário que vai fomentar o networking. Mas não fico por aqui. Dentro do Imotex vais ainda ter direito a masterclasses exclusivas com experts no imobiliário, lives semanais temáticas. Sim, todas as semanas vai haver uma aula ao vivo para poderes tirar as tuas dúvidas e aprender com a nossa equipa. Serviços úteis FinMed, consultorias individuais com os nossos consultores com descontos exclusivos para os alunos do Imotex. Descontos e ofertas em parceiros como crédito, imobiliário, entre outros. Vai ser também a única possibilidade do teu IRS ser feito pela minha equipa. Nós recebemos centenas de mensagens a pedir para que eu e a minha equipa façamos a entrega do IRS. No entanto, este ano decidimos que só vamos prestar este serviço para quem estiver dentro do Imotex, para garantir que conseguimos ajudar quem realmente está no mercado imobiliário. E a nossa entrega do IRS inclui sempre a revisão das entregas dos últimos 2 anos e, se necessário, retificação das mesmas para recomprar algum valor que tenha sido pago indevidamente. Por isso, se gostavas de ter a minha equipa a entregar o IRS por ti, é dentro do Imotex que tens que estar. E agora, quero que penses racionalmente comigo.
Quanto dinheiro já perdeste em impostos por não teres acesso à informação como a que foi passada ao longo destas 3 aulas? E se ainda não perdeste, quanto dinheiro é que poderás perder? Porque, como viste, a legislação está em constante mudança e em ano de eleições pode vir um novo pacote de medidas que muda fatores importantíssimos. Quanto dinheiro é que o João Gonçalves poupou por ter vindo falar comigo antes de fazermos este investimento? 20.000 euros. Um valor absurdo, eu sei. Esse dinheiro ia ser pago indevidamente ao Estado se o João não viesse procurar a nossa ajuda. Pensa, o que é que farias com este dinheiro? Com esse montante, eu certamente daria para a entrada noutro imóvel. E tu tens a oportunidade de garantir a tua vaga e evitar cometer alguns dos erros comuns e ficar com a certeza que tens toda a tua situação otimizada pelo valor simbólico de 397 euros por um ano inteiro de acesso ao Imotex. Então, na segunda-feira, dia 29, às 8 da manhã, nós vamos abrir as inscrições para o Imotex. E agora preciso que estejas muito atento, porque vamos ter condições muito especiais para os primeiros a juntarem-se ao Imotex. Para valorizar ainda mais quem toma a iniciativa primeiro e está mesmo decidido a não perder mais dinheiro em impostos, criámos vantagens e ofertas para quem não quer adiar o acesso a este programa. Vamos por partes. Então, para além de todo o conteúdo, comunidade e suporte, para quem se inscrever no primeiro dia, segunda-feira, dia 29 às 8 da manhã até às 23h59, vai ter um desconto de 100 euros. Ou seja, vai poder ter acesso a isto tudo por apenas 297 euros em vez de 397 euros que vai estar na terça-feira. E os primeiros 3 a entrar vão ter acesso a uma consultoria individual comigo, onde eu vou olhar para os teus investimentos e IRS para garantir que está tudo alinhado. Isto é uma oportunidade única porque neste momento eu não tenho agenda aberta para consultorias individuais comigo. Neste momento, nem temos pensado no futuro próximo. Os primeiros 20 a garantirem vaga na segunda-feira, a minha equipa vai, de forma completamente gratuita, entregar o IRS de 2023 por ti. E ainda vamos analisar IRS de 2022 e 2021, caso seja necessário alterar alguma coisa. Esta entrega de IRS tem um custo de 97 euros e para os 20 primeiros vai ser completamente gratuita. Para os primeiros 60 a entrarem na segunda-feira, vamos oferecer de forma gratuita um workshop ao vivo com um especialista em PPRs, para perceberem como podem otimizar ao máximo o vosso IRS com esta forma de investimento. Recapitulando, os primeiros 3 recebem os bónus todos. Os 20 primeiros recebem a entrega de IRS gratuita por parte da nossa equipa. E os primeiros 60 recebem um workshop ao vivo com um especialista em PPRs para perceberem como podem otimizar ao máximo o IRS com esta forma de investimento. E agora tu perguntas, mas Luísa, porquê para os primeiros 60? Então, da última vez que abrimos inscrições para a Imotex, tínhamos bónus para os 30 primeiros e esgotaram em apenas 8 minutos. Sim, isto aconteceu mesmo. E, mesmo apesar de termos duplicado os bónus, sabemos que vai esgotar rápido e por isso, para ter a certeza que tens mais hipóteses de garantir todos os bónus, quero dar-te a hipótese de conseguires aceder ao link da compra 30 minutos mais cedo, às 7h30 da manhã. Para teres acesso a esta vantagem, basta clicar no link do WhatsApp da descrição aqui no vídeo para entrares no grupo VIP, pois é apenas lá que vai ficar disponibilizado 30 minutos antes de toda a gente. Podes também ir ao link que está no primeiro comentário aqui do vídeo afixado ou mandar uma mensagem para o meu Instagram, @finmed.pt, com a palavra VIP, que eu mando-te o link do grupo do WhatsApp. Outra forma muito importante para quem quer garantir a sua inscrição o mais rapidamente possível é, quando estiveres na página de pagamento, não precisas de pôr o NIF para pedir fatura. Após a tua compra, vais receber uma mensagem da nossa equipa a explicar como é que podes pedir fatura com o número de contribuinte. Também aconselhamos que faças a tua inscrição com cartão de débito ou crédito, ao invés de gerares uma referência multibanco, porque o tempo de gerar a referência e pagar pode ser o tempo que demora a esgotar os bónus para os primeiros. Se não quiseres usar o cartão, podes gerar um cartão virtual MBNet na aplicação MBWay com o valor do curso que vai funcionar na mesma. Importa lembrar que a hora que conta para os bónus dos primeiros 60 é a hora de confirmação da compra. Portanto, se gerares uma referência de multibanco às 7h30 da manhã e pagares às 7 da tarde, a hora de confirmação é às 7 da tarde. Tudo certo? Boa? Tudo explicado relativamente à abertura do Imotex na segunda-feira. Queria apenas dizer que o feedback do evento, Os Segredos dos Impostos do Imobiliário, foi incrível. Adorei passar este conteúdo da melhor maneira que sei. E para quem quer continuar a ter o acompanhamento comigo e com a minha equipa, o Imotex é o ideal para ti. Portanto, vemo-nos segunda-feira, às 8 da manhã em ponto, dentro do Imotex, ou às 7h30, se clicares no link da descrição desta aula ou enviares a palavra VIP por mensagem privada para o meu Instagram, @finmed.pt, e estiveres no grupo dos super interessados. Se tiveres alguma questão, tens um número de suporte na descrição da aula e podes tirar as dúvidas que forem necessárias, que a equipa está disponível para ti. Lembro-te que domingo temos uma aula de dúvidas relativamente ao evento Os Segredos dos Impostos no Imobiliário às 12 horas no meu Instagram, como tem sido o hábito ao longo da semana. Não percam, vejo-te dentro do Imotex.